Vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a saída de atletas e uma possível chegada de um segundo reforço pedido aí pelo técnico Lisca. Seria realmente um reforço? Bom, antes da gente passar para essas pautas do vídeo de hoje, quero te pedir, se ainda não é inscrito no canal e gostar do nosso conteúdo, se inscreve aqui, não paga nada por isso e também deixa o like, isso nos ajuda a promover o vídeo para mais amigos vascaínos, beleza? Peço também para você, se quer ser um apoiador do canal, clica aqui no Seja Membro e vem participar da família Membro Sócio Malta. Ainda não acompanha nossas redes sociais? Siga-nos no Instagram, a gente tem um Instagram específico aqui do canal Sociedade Malta e a gente conta com a tua participação também lá nessa rede social. Sem enrolações, vamos falar sobre os assuntos que cercavam o Vasco nas últimas horas, né? O Vasco anunciou aí a venda do atleta Arthur Salles, promessa da base, um jovem de apenas 19 anos, antes anunciado por 3 milhões de dólares, depois o Papo na Colina veio e trouxe informação de que a venda foi por 3 milhões de euros. Qual é a diferença? A diferença é que o euro é mais valorizado e essa venda, ao invés de sair por 15 milhões, sairá por 18 milhões de reais. O clube belga da segunda divisão, inclusive, já anunciou o atleta na sua rede social. Bom, foi ou não uma boa venda para o Vasco? É uma situação que divide opiniões entre os torcedores, né? Bom, o canal Sociedade Malta vai emitir a sua opinião em relação a isso. Com o Pires na mão, fica difícil para o Vasco recusar uma oferta de 18 milhões, né? Mas essa situação precisa acabar no clube, né? Para você ter uma ideia, nos últimos anos, apesar de o Vasco negociar a venda do atleta por 18 milhões em relação a 80% dos direitos econômicos do jogador, ficando ali com 20% numa negociação futura, eu vejo duas situações nessa transação e em outras transações recentes do Vasco. Por exemplo, o Vasco vendeu o atleta para o futebol belga, né? O futebol belga não é projetado mundialmente entre as principais ligas, né? Então, a gente já teve recentemente a venda do Evander para o futebol dinamarquês e outras vendas para centros que não são os principais centros esportivos do mundo, né? Então, isso já desvaloriza a negociação e dificulta, né, a recolocação do atleta no cenário internacional. Bom, mas com o Pires na mão fica difícil recusar esses 18 milhões, né? Isso precisa acabar no clube. Pra você ter uma ideia, nos últimos 3, 4 anos, o Vasco da Gama negociou promessas da base por valores muito abaixo daquilo que poderia render de fato em negociações para grandes centros, né? O Vasco, por exemplo, negociou o Paulinho por 55,5 milhões em 2018. O Vasco negociou em 2017 Douglas Luiz por 49 milhões de reais para o futebol inglês. Talvez essa aqui a melhor venda em relação a mercado, né? O Douglas Luiz hoje, inclusive, das promessas vendidas é o que tem um valor de mercado, que tem realmente uma projeção de mercado, inclusive sendo convocado ultimamente para a seleção brasileira. Mas continuando aqui, o Vasco vendeu, por exemplo, o Thales Magno para o Grupo City, né, que é inclusive o grupo que está comprando aí através do Lommel da Bélgica o atacante Arthur Salles. O Thales Magno foi vendido também para o Grupo City, só que para a Liga Norte-Americana por 42 milhões de reais, né? O Evander foi vendido em 2020 por 11,9 milhões de reais para o futebol dinamarquês. E o Matheus Vital, em 2018, 5,5 milhões vendido aqui mesmo para o futebol brasileiro, para o Corinthians, né? Essas transações levantaram um montante aí de quase 182 milhões de reais, 181,9 milhões de reais para ser mais preciso, o que daria ali uma média anual de 45 milhões por ano, se a gente for dividir esse valor nos últimos 4 anos de transações feitas com atletas da base pelo Vasco, né? Bom, para você ter uma ideia, o Fluminense nos últimos anos negociou 266 milhões de reais só com venda de atleta da base. Também vendendo mal, né? Vendendo almoço para pagar jantar, ou seja, clubes que revelam jogadores interessantes, como foi o caso do Vasco,
em relação a Paulinho, em relação a Douglas Luiz, em relação a outros nomes do passado, como Felipe Coutinho, que saiu do Vasco a preço de banana, né? Assim como o Arthur Salles está saindo do Vasco a preço de banana. Bom, atletas do Fluminense, como por exemplo Gerson, que depois rendeu frutos aí ao rival, né? Kennedy, que também está voltando do futebol brasileiro, Ayrton Lucas e Richarlison, que hoje é atleta que vive figurando aí entre os principais nomes do futebol mundial, inclusive servindo a seleção brasileira continuadamente, né? Bom, e o Flamengo, né? O Flamengo vendeu aí, só com Vinícius Júnior e Paquetá, 314 milhões de reais. Então, o Vasco precisa sair dessa situação de estar sendo o tempo todo penhorado, sendo o tempo todo acionado na justiça, buscando, né, receitas em cima dessas transações. Inclusive, a comissão de credores, após saber que o Vasco havia anunciado a venda do atleta Arthur Salles por 18 milhões de reais, acabou então solicitando à justiça o bloqueio de 30% desse valor, algo em torno de 5,4 milhões de reais, em relação a dívidas trabalhistas. Essa comissão de credores é responsável pela solicitação daqueles 93 milhões de reais a serem executados imediatamente no Vasco, né? O Vasco que está buscando aí soluções, né? Inclusive está tentando se beneficiar através da lei que fala sobre clube empresa, para o Vasco poder então dividir isso em até 6 anos, né? Seriam aí pouco mais de 150 milhões divididos em até 6 anos. O Vasco está tentando reverter essa situação. Bom, mas a verdade é que está aí, né? A comissão de credores já está buscando beliscar 5 milhões dessa venda do Arthur Salles. Bom, se o Arthur Salles está saindo aí, né? A gente o tempo todo enxugando o gelo com o ventilador ligado, que é essa situação de vender barato e não ficar com quase nada para investir de volta no clube. O Vasco, se já perdeu o Arthur Salles, pode trazer aí o zagueiro Valber do Cuiabá, que é reserva hoje. Para você ter uma ideia, o Valber hoje é a 4ª e última opção de zaga para o Cuiabá, clube que subiu recentemente para a Série A do futebol brasileiro e está lá com o técnico Jorginho, né, tendo aí uma pequena ascensão na competição. Mas pasmem, o jogador que é 4ª opção de zaga do Cuiabá pode chegar como reforço do Vasco da Gama. Bom, é um pedido aí do técnico Lisca, que pode ter aí o Valber a qualquer momento no Vasco, né? O jogador, por exemplo, já acertou as bases salariais com o Cruz Maltino e aguarda uma decisão do Cuiabá. O Cuiabá, que havia negado a possível saída do atleta, pode repensar sua decisão, já que está negociando com o zagueiro que era ex-Palmeiras, está livre no mercado. Alan está livre no mercado e pode reforçar o Cuiabá, e essa negociação parece estar em curso, né? E aí o Vasco está aguardando a decisão do Cuiabá para reforçar uma das piores zagas do Brasil com um jogador que é 4ª opção do Cuiabá. Não estou aqui criticando o atleta teve uma boa temporada do Guarani em 2020, pode chegar e pode ser melhor opção do que o Hernando, né? Que era mais conhecido para a gente, que hoje é reserva absoluto nesse elenco do Vasco. Mas os jogadores que chegam para reforçar o Vasco recentemente causam trauma realmente na torcida, né? E aí a gente fica se perguntando, né? Pô, será que o Valber vai jogar bola para ser titular dessa zaga e realmente fazer a zaga passar essa Série B de forma mais segura? Será que realmente vai chegar para ser titular ali ao lado do Castan, ou é mais uma aposta, né? Eu gostaria de ver o Vasco, por exemplo, trazendo outros jogadores que estão livres no mercado, como por exemplo o Maicon, que jogou no São Paulo, 32 anos, o Gemerson, né, que foi um dos atletas ali, promessas do Atlético Mineiro, e que jogou muito bem em determinados momentos aqui no futebol brasileiro, apenas 29 anos, recentemente vendido para o futebol francês, está livre no mercado. Tem o Alan também, que é ex-Palmeiras, que está indo aí para o Cuiabá, de 27 anos.
E outros atletas, né, como o Léo, ex-Cruzeiro de 33, que aí eu já não aprovo, já acho que realmente é um zagueiro que não chega para ser titular, é mais um zagueiro ali da grife do Hernando, né? Mas enfim, existem outros nomes mais interessantes do que uma quarta opção do elenco do Cuiabá, com todo respeito. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você está aí nos seguindo até agora, assistindo esse vídeo até agora, não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, você não paga nada por isso e nos ajuda a chegar também à marca de 15 mil inscritos, beleza? Você que nos acompanha até aqui e que já é inscrito, nosso muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.